acompanhamentos eficazes como o seu no Estado, ao mesmo tempo em que muitas delas acabam recorrendo à internet, que ainda é algo muito e excessivamente perigoso. Eu falava acerca disso agora há poucos instantes no meu perfil, sobre o perigo que tem a internet no que diz respeito à comunicação e à informação. E elas acabam comprando na internet remédios, né, de emagrecimento, como Mounjaro e outros que se passam por. Qual é o perigo disto ser utilizado sem o acompanhamento prévio de um médico nutrólogo? Na verdade, é um perigo total. Inclusive, utilizar uma medicação cuja origem é obscura é um perigo independente de você ter acompanhamento ou não. Sim. Eu atendi na semana passada uma pessoa, né? Na verdade, um casal, e aí ela tinha comprado para ele já a medicação que ela chegou lá na clínica e falou assim, não, eu gostaria de fazer um acompanhamento com o doutor e eu já tenho o Mounjaro. Certo. Aí eu falei, ah, que bom. E já tenho, né? Pois é. Aí ela disse, não, eu comprei com um amigo meu. E aí eu pedi para ela mandar foto da caixa para eu ver. Aí ela disse, não, não tem caixa, vieram as seringas, né? Com a medicação lá extraída. Quer dizer, é um perigo, você não sabe exatamente... Qual foi a sua postura diante disso, doutor? Não, eu falei para ela, ó, não tem como eu acompanhar o processo de emagrecimento dele sem saber realmente o que ele está usando. Então, precisa que seja feita a medicação realmente original, a medicação que a gente saiba a procedência, né? Hoje já existe o Mounjaro nas farmácias. Sim. E é importante, seja o que for que vai ser utilizado, nós sabermos a procedência. Então, se for prescrito um medicamento para você que está me ouvindo, siga exatamente o que foi orientado, use aquele medicamento. Sim. Se foi prescrito um suplemento, não tenta substituir. Outra coisa que a gente também precisa falar é quando for prescrito fórmulas, manipulações, também saber da origem, da qualidade da farmácia que vai executar. Quer dizer, tudo isso é muito complexo. E, Denison, não é só nas medicações para emagrecer, não. É toda e qualquer medicação, porque a conservação, inclusive, e principalmente quando a gente fala do Mounjaro, né, onde é necessário a gente ter o medicamento sob refrigeração, se não for feita a conservação adequada, vai perder as suas propriedades. O correto seria, então, de o paciente ele ser acompanhado e a aplicação do Mounjaro, exemplo que demos aqui, ela ocorrer, né, esta aplicação na clínica do próprio médico, porque vai estar sob observação, o estado de conservação apropriado, seria este o caminho mais adequado, doutor Francis? Pode ser feito na clínica do médico ou pode ser feito em casa, mas certo. É muito importante que o paciente só entre num tratamento medicamentoso com a correta indicação do profissional. Denis, qual é a indicação? A indicação é aquele indivíduo que tem um índice de massa corporal acima de 30, certo. Né? E aí a obesidade é 1. Ou que tem um índice de massa corporal acima de 27, com comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, diabetes. E não existe só o Mounjaro. Eu falo muito para os meus pacientes que a gente está agora na febre do Mounjaro, mas já teve a febre da sibutramina, já teve a febre do Ozempic, febre da bariátrica, quando a verdade é que não existe um remédio mágico. A obesidade é uma doença onde ocorre uma desregulação do set-point metabólico, em que o órgão principal envolvido é o hipotálamo, e essa pessoa ela vai ter mais dificuldade de emagrecer, ela vai ter mais apetite, ela vai gastar menos energia, tá? E muitas pessoas recorrem a soluções milagrosas. E é aí onde mora o perigo, né? Porque muitas pessoas acabam perdendo peso, reganham, entram em efeito sanfona. Muitas vezes essas pessoas fazem uma dieta excessivamente restritiva que abaixa a taxa metabólica, ou seja, o metabolismo da pessoa. E fica mais difícil a pessoa manter esse resultado, acaba engordando mais. E esse peso de reganho ele fica muito difícil de ser eliminado. O doutor Francis, há um outro detalhe aí, o senhor deu uma fala
que eu acho que é importantíssima, que foi a presença do senhor como único sergipano, né, em eventos em nível nacional, né? Isto quebra muito do preconceito que as pessoas têm com os profissionais sergipanos, por sermos, obviamente, o menor estado, não é? Sim, sim. E esse é um dos motivos pelos quais eu me orgulho, né? Porque Sergipe é o menor estado da federação e, de repente, a gente está lá representando tão bem, né, o nosso estado. Porque o nosso estado, ele exporta Sim. profissionais fantásticos, né? A gente passaria a tarde toda citando nomes, né, de personalidades sergipanas que fizeram história Sim. aí Brasil afora. Então, para mim, realmente é maravilhoso estar levando informação dessa forma, tá? E não só no contexto do emagrecimento, porque, como eu falei, a nutrologia é uma especialidade médica que ela é ampla, então ela vai ajudar no tratamento do diabetes, do indivíduo que com o tratamento convencional não está conseguindo resposta, Sim. uma hipertensão arterial, por exemplo. Muitas mulheres procuram a gente também com queixas relativas à menopausa, que foi o assunto, o tema da palestra do Congresso Brasileiro que eu ministrei, queda de libido. Quer dizer, a coisa é muito ampla, né? Hoje, quando se fala em menopausa, a exemplo, que há um preconceito muito grande, as mulheres têm medo de reposição hormonal. Em relação à menopausa, é de fato o mais recomendado para que as mulheres continuem com a vitalidade, mesmo após este período aí, que é uma curva no processo da mulher? Então, inclusive, esse foi o tema da minha aula, até brinquei, né, Por favor. com a organização do Congresso. Falei, nossa, que presente, né, falar de um tema polêmico. Sim. Porque, como você falou, algumas mulheres sim têm esse receio, já outras não, já outras chegam muito esclarecidas, já querendo fazer. O fato é que a terapia de reposição hormonal é sim o tratamento mais eficaz. Certo. A grande questão é saber aquela mulher que tem realmente indicação e que não possui contraindicação. Tentaram ligar, aliás, em algum momento, a questão do tratamento hormonal feminino com a possibilidade de câncer na mulher, né? Essa relação é algo esdrúxulo, ela não foi comprovada? É algo realmente que ainda gera polêmica e que traz insegurança para essas mulheres. Mas Sim. o fato é que tudo em medicina é custo-benefício. Você sabe que a maior causa de morte por insuficiência hepática no mundo é o paracetamol? É mesmo. Exatamente. E é tomado quase que aleatoriamente, né? Então, a reposição hormonal, ela realmente deve ser evitada no sentido de câncer em mulheres predispostas, mulheres que têm um histórico familiar, mulheres que estão na vigência do tratamento oncológico. Sim. É muito importante que o profissional que vai indicar esse tratamento, ele seja um profissional atualizado a respeito das contraindicações. Então, investigar bem o histórico dessa mulher, investigar não só em relação a câncer, mas, por exemplo, a trombose Sim. e outras doenças que, porventura, venham a contraindicar a reposição hormonal. Porque a reposição hormonal, quando Sim. bem indicada nessas mulheres, ela vai aumentar a qualidade de vida. Ela vai melhorar a energia, vai trazer de volta a libido para essa mulher, vai ajudar essa mulher na melhora da composição corporal dela, porque muitas vezes essas mulheres engordam, elas não conseguem emagrecer. Vai ajudar essas mulheres em relação ao sono. Na aula que ministrei no Congresso Brasileiro, Sim. eu mostrei lá, através de diversos estudos, que a gente tem uma taxa de incidência de depressão 40% maior nas mulheres que estão em perimenopausa, ou seja, e outra, viu? A terapia de reposição hormonal, o maior benefício é na perimenopausa, ou seja, na transição, e não no pós-menopausa, como é o que normalmente ocorre. Ou seja, a informação antes de qualquer coisa é um elemento extremamente necessário, né? Extremamente necessário. E assim como a gente estava falando em relação ao tratamento de emagrecimento, ter acompanhamento adequado. Denison, a gente sabe, por exemplo, eu fico impressionado, porque muitas pessoas começam a treinar em academia e querem, como diz assim, meter o shape, né? E aí essas pessoas, elas,
por influência de alguma outra pessoa, começam a usar, por exemplo, um anabolizante. Eu fico impressionado que essas pessoas não têm nenhum receio disso, e aí elas usam, e muitas vezes não sabem o que estão usando. Verdade. Então, acabam usando... Você falou ali da questão do Monjaro. Mas não só o Monjaro, imagina essa pessoa que vai para uma academia e compra com alguém que frequenta a academia algo que não sabe de onde veio e não sabe exatamente Qual é a procedência disso? Não sabe o que tem ali. Verdade. Né? Muitas vezes é algo totalmente proscrito e que essa pessoa vai estar utilizando. E realmente, com relação ao Monjaro, que é a bola da vez, isso aí está sendo realmente impactante, porque as pessoas acham que vão utilizar o medicamento e vão ter os seus objetivos alcançados, independente de hábitos, independente de exercício físico, independente de alimentação. Isso tem feito com que as pessoas procurem, através de atravessadores, através de internet, até realmente drogas do mercado negro, sem rótulo, sem nada. Isso porque agora, para você comprar a medicação formal, você precisa ter a receita médica, né? O que estabelece mais segurança. O que veio para poder trazer segurança. Exato. Então, essas pessoas acabam recorrendo a isso numa atitude assim, desesperada de comprar, na verdade, aquele corpo que ela sempre sonhou, mas que, na verdade, sem o devido acompanhamento não vai acontecer. É um perigo à vida. Exatamente. Você está colocando no seu organismo algo que você não sabe exatamente. E outra, sim, por favor. Mesmo o paciente que vai fazer um tratamento médico e vai usar a medicação de forma correta, ela precisa estar com acompanhamento, mas muito regular. Sim. Porque essa pessoa ela pode ter algum efeito adverso que precisa de manejo. Graças a Deus, a maioria dos pacientes se dão muito bem. A gente tem, por exemplo, menos efeito colateral com o Monjaro, por exemplo, do que com o Ozempic e o Wegovy. Mas já foi um avanço, né? Já, mas veja, vai ter aquele paciente, vai ter. Por exemplo, eu tive paciente que teve diarreia como efeito adverso e que a gente demorou 10 dias. Quer dizer, 10 dias é tempo para desidratar a pessoa. E a gente demorou. Então, precisa de ter um acompanhamento adequado. Outra coisa, nós sabemos que o processo de emagrecimento, para ser saudável, deve preservar a massa magra. E existem estudos mostrando que o uso pura e simplesmente da medicação, sem dieta adequada, sem acompanhamento, sem suplementação, pode levar à perda de 30%, né, da massa magra. Ou seja, horrivelmente falando, né? Exatamente. A pessoa pode chegar a perder mais músculo do que gordura. Certo. E depois que cessar o uso da medicação, a pessoa tem um reganho de peso brutal e que realmente se cronifique. É chamado efeito sanfona. O efeito sanfona é o fato da pessoa engordar e depois emagrecer de novo, engordar e emagrecer. Esse efeito sanfona, por si só, aumenta o risco cardiovascular. Sim. Há estudos que evidenciam que o risco cardiovascular do indivíduo que está em efeito sanfona é maior do que o do paciente obeso. Por isso, o efeito sanfona é um perigo. Mas, de fato, as pessoas que perdem muita massa magra, elas vão ter mais efeito sanfona e muitas vezes nem vão conseguir emagrecer de novo. Sim. Um detalhe que agora tem ocorrido muito, acontecido, quando eu vou ao shopping, a exemplo, eu vejo um número muito, muito significativo agora de crianças obesas. Sim. Elas podem ser acompanhadas por um nutrólogo de imediato ou tem uma idade mínima para que isso comece a ocorrer? Pode, inclusive, Sim. existe a especialidade de nutrologia pediátrica. Ok. Tá? Ok. A gente, aqui no estado, pelo que eu olhei da última vez, a gente não tem ainda alguém com titulação, mas a gente já tem profissionais estudando nutrologia pediátrica, praticando nutrologia pediátrica. Uhum. Isso é um avanço, a gente precisa de mais profissionais nessa área. E, Denison, além disso, o uso desse tipo de medicação, ele vai começar na adolescência. Então, 12, 13 anos que a gente vai poder realmente utilizar os análogos nesses pacientes. Então, dos 12 anos para baixo, basicamente, a gente vai fazer mudança de estilo de vida nesses pacientes. Mas, sim, o acompanhamento nutriológico é muito importante. Aliás, Denison, a nutriologia ela tem muito a crescer, tem muito a avançar.
semana passada, nós lançamos, né, o edital para o estágio de nutriologia. Fantástico. Lá da nossa clínica, onde nós vamos formar 2 profissionais, e é um estágio de 18... Médicos que vão levando, que já querem entrar nessa área, seria isso, né? Que são 18 meses, nós vamos ter a prova próximo mês, né? Ótimo. Vai ter a prova teórica, a entrevista curricular. E aí os médicos selecionados entrarão numa formação aí de 18 meses, Tá. para que venham a servir a população, né? Fantástico. Ou seja, servir com conhecimento, servir com embasamento, né? E com propósito. E com propósito. E com propósito. Porque se não for com propósito, não vai. Muito bom, viu? Como fazemos e como a sociedade sergipana, Dr. Francis, pode fazer para encontrar o senhor, tirar mais dúvidas, consultar-se com o senhor, por favor? Eu estou muito presente dentro nas redes sociais, né? Lá nós interagimos. É uma coisa que eu tenho gostado, é engraçado, porque eu não tinha rede social há 10 anos. Eu era avesso. Sim. E quando eu comecei a utilizar a rede social ali, realmente virou um hábito, a gente se entrega e a gente recebe depoimentos de pessoas que falam para a gente o quanto que a gente ajudou elas. São pessoas que a gente não conhece, são pessoas que não passaram em consulta com a gente, mas que com o conhecimento que a gente vai trazendo para essas pessoas, acaba tendo uma melhora ali de algo na sua qualidade de vida, e isso daí não tem preço. Então lá nas redes sociais estou bastante presente. Os médicos também que se interessarem em se inscrever no estágio, fantástico, o edital, a gente está sempre falando lá nos stories, né? Dr. Francis Fontes. E essa Dr. semana Francis Fontes, está no Instagram, né? E essa semana acredito que a gente vai postar o edital no feed para poder ficar fixo lá. Bacana. Né? Porque a inscrição, salvo engano, vai até o final do mês de outubro. Muito bom isso, viu? Parabéns. Obrigado. Está incentivando outros médicos a estudarem, né? Que é o caminho correto, né, doutor Francis? Sim, claro. Esse é o caminho correto, né? Obrigado por sua presença, viu, meu Obrigado querido? você também. Fique conosco aqui ainda, tá? Olha, eu quero agradecer as pessoas que sempre estão conosco aqui no Grupo Jornal de Comunicação. Luciano, você me dá mais retorno? No Grupo Jornal de Comunicação. Hospital Maternidade Santa Isabel, obrigado, querido. Na pessoa do doutor Rubens Moreira, que é uma competência, um gestor fantástico. O Hospital Santa Isabel é privado, mas a mudança é espetacular, e ele tem uma área beneficente que é atendida ou que atende pelo SUS também, não é? Em parcerias com o governo do estado, em parceria com o município. Então, o trabalho que ele realiza é maravilhoso. Quero agradecer à Confederação Nacional das Seguradoras, tá bom? A CNSEG, que, obviamente, tem esta capacidade, né, de conscientizar as pessoas acerca, no caso, de que seguro é viável, não é? A CNSEG trabalha as diversas maneiras, as diversas formas de as pessoas terem consciência para proteger os seus patrimônios, né? Desde a saúde, que é o maior patrimônio de qualquer pessoa, até o carro, a sua casa, né? As suas plantações. Então, é interessante que você que nos escute agora quebre este preconceito, quebre o medo de informar-se sobre os seguros para você proteger aquilo, obviamente, que traz para a sua vida qualidade de vida e até sua produtividade e o seu sustento. Quero agradecer, portanto, à Confederação Nacional da Seguradora CNSEG, na pessoa do presidente, né, Dr. Diogo Oliveira, e na pessoa da superintendente de comunicação, né, a inteligente, a competente Carla Simões. Quero agradecer à Prefeitura de Aracaju, ao Governo do Estado de Sergipe, à DESO, à Iguá. Quero ainda estender os agradecimentos à FANESE, Faculdade de Negócios de Sergipe, com professores ali nível 4 e 5 excepcionais, e também à Valor Imobiliária, na pessoa do senhor Haroldo Franca. Na Valor, você aluga e compra seu imóvel com garantia e com segurança. Ainda quero agradecer a Emagrecentro,
quer, obviamente, ter acesso a tratamentos estéticos de emagrecimento na Emagrecentro, e também ao Dr. DM2 Diabetes, para quem quer aí observar, controlar e talvez até a remissão no processo aí de tantas medicações. Eu vou a um breve intervalo, nós somos o Grupo Jornal de Comunicação, eu sou Denis Ventura Bittencourt, aqui na Rádio Jornal. Eu volto já já. Estamos apresentando Denison Ventura, entrevista, aqui na FM Jornal. São exatamente 16 horas. Narciso Enxovais informa a hora certa. São 16 horas e 1 minuto, repito, 16 horas e 1 minuto, nesta tarde ensolarada. Eu volto já. Bota fora na Narciso Enxovais do Calçadão João Pessoa, no centro de Aracaju. Tem garrafa térmica grande de 1 litro por R$19,99. Mop giratório indispensável
Rosa Vasconcelos. Lembro hoje Rosa levando para mim um disco de Olodum, né? No meu aniversário, que eu sempre fui de festejar, depois que eu parei. Mas Rosa chegando com um disco, Tempo da Vitrola, tá bom? E com o Olodum na mão pra gente, como eu lembro nesse dia, fizemos um caruru com a empregada de Itajuípe, lá a secretária que trabalhava lá em casa comigo, e era uma casinha pequenininha, e a faculdade toda para essa casa era uma maravilha. Não tinha maldade, com todo respeito, não tinha essa história de sexo, que o povo agora tudo só fala em sexo. A gente só queria estudar, viver, dançar e ser feliz. Era muito melhor, eu posso garantir. E Edileuza Oliveira, que é ginecologista obstetra. Meninas, sejam bem-vindas, né? Falarmos de uma pauta importante, que foi o encontro de vocês para o intercâmbio. Mas a pergunta é, primeiro, como vocês se conheceram? Fiquem à vontade, o microfone, fala quem quiser, tá? Posso começar? Pode. Vamos lá. Vamos lá. Professora de inglês de que escola? Hoje eu tenho uma escola de inglês online específica para mulheres. Olha que bacana. Eu até tenho alguns alunos homens, Certo. mas normalmente eles são ou esposo ou namorado de alguma das minhas alunas. Bacana isso. E o nosso público, ele é essencialmente feminino, né? Empreendedora. Então, todas elas chegaram para mim, a gente se conheceu através das aulas de inglês. Elas são alunas de turmas diferentes, Certo. cursam comigo há algum tempo já. E a proposta do intercâmbio surgiu, cada uma fez a sua matrícula para ir no intercâmbio, e aí eu combinei um jantar para que elas se conhecessem antes da viagem. E aí elas se conheceram pessoalmente primeiro assim. Talvez vocês já tinham participado antes de algum Conversation with Beer, que estavam todas? Não, né? Porque a gente tem alguns eventos presenciais, que a gente vai para o bar, beber cerveja, beber drink e falar inglês. Isso é ótimo. Porque quando Conversação. o álcool entra, o inglês sai. Isso é ótimo. Eu Então, não sabia desta regra. A gente mas eu faz começo a alguns adotar isto eventos agora. assim. Mas elas. Né? Demais. Eu não vou nem ousar falar meu inglês aqui agora. Demais. E o desespero. O álcool Também. desespero. Também. Quando você está só em outro país, não sei de onde sai. Sim, Sai. sim. Não é impressionante, né? É. Dá um desespero que o inglês vem. Eu acho que a mente anula, né? Aliás, né? A sobrevivência, né? Pronto. O instinto de sobrevivência. Exatamente. Falamos, não porque queremos, mas porque temos que sobreviver, né? sim. Pode continuar, E professora. assim elas se conheceram nesse jantar. O nosso intercâmbio é chamado The Angels em Toronto. E tem toda uma história, né, para o nome The Angels. Primeiro porque combina com o meu nome, de Ellen Anjos, Sim. e segundo porque eu de fato acredito que mulheres na vida umas das outras, elas são verdadeiros anjos. Verdade. Então a gente precisa Falta ter ampliar isso, né? Essa a gente empatia, exato. né? Então a gente precisa ter angels na nossa vida, né? E as minhas alunas são chamadas de angels. Então elas se conheceram no jantar. Nós íamos em 2 grupos diferentes. Sim. E esse jantar foi tão gostoso, a intimidade foi tão gostosa, a conexão foi tão verdadeira que nós unimos e fomos um grupo só. Quantas viajaram para Toronto nessa caminhada? Foram 4, né? Elas 3. Certo. Nessa última viagem. Tá. Né? Elas 3 mais uma, que é a Vitória, que não pôde vir. Certo. Mas a desse ano foi a 3ª edição. Ano que vem vamos para a 4ª edição do intercâmbio. E aí, nas outras viagens, já tivemos mais 3 alunas diferentes, porque Lorena é figurinha repetida, já foi 2 vezes. Então, no total, já fomos 2, 4... 8 mulheres Isso já é bom. fomos nessa então viagem. é um projeto recente, basicamente. Recente, assim, né? 3 anos. Né? Tânia, como é que foi participar e, ao mesmo tempo, ter que se aliar a pessoas de áreas tão diferentes? Fica à vontade. Foi tranquilo, você me conhece. Microfone. Você me conhece. Foi tranquilo, foi assim, o Denison. A conexão nossa foi uma coisa muito mágica. Certo. Sabe? Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. Sempre nos demos muito bem, nos respeitamos muito, cada uma nos seus limites, nos seus limites. Ninguém invadindo o espaço de ninguém. E todas brincando, viajando. Nós viajamos, nós fomos conhecer outros lugares, a gente alugava carro no final de semana para conhecer também, estudava de segunda a sexta, mas no final de semana a gente alugava carro e pé na estrada. Então, Quantos dias nessa experiência? foi 3 semanas. 3 semanas, não é um bom tempo, né? Foi 21 dias. 21 dias é um bom tempo, né? O próximo já vai ser mais. Elas nem voltam, que você não tem juízo meu, viu? Não tem, não. Lorena, você já foi pela 2ª vez agora, é isso? Já. Né? Como é que foi? Qual é o diferencial da conversação ali,
online, né? Você encontrando, como se chama, nativos, né? Sim. Né? E encontrando as dificuldades. Me fala um pouco sobre Eu essa experiência. acredito que a minha primeira experiência, ela foi muito decisiva para eu pensar em uma segunda vez, porque quando eu comecei o inglês, eu sentia que eu não era capaz de chegar em outro país e conseguir conversar com as Sim. pessoas. Eu tinha uma certa trava, eu tinha um bloqueio. Com Ellen, isso foi se desenvolvendo. Que bom, Ellen, Né? parabéns. Então, a gente treinava muito a conversação, a gente, né, tinha essas aulas voltadas para a conversação. E quando eu cheguei lá no primeiro ano, que foi em 2024, que foi em setembro, eu senti que eu podia conversar com todo mundo. Isso foi, assim, explodiu a minha mente. Coisa boa. Nesse sentido. E eu, assim, vivi todos os dias intensamente, né, os 23 dias de intercâmbio, conversando. Eu saía sozinha, pegava o metrô sozinha, me desafiava a viver realmente a língua. E nessa segunda vez eu tive essa nova experiência de uma forma mais amadurecida, porque eu já tinha compreensão de que eu sabia falar. E foi melhor ainda do que eu pensava. Então, Teve as mais pessoas... consciência Isso. As de pessoas si. me perguntavam, mas você vai de novo para o mesmo lugar, com a mesma pessoa, não vai ser repetido? Eu disse, gente, são experiências que cada vez que eu for vai ter algo diferente que vai me acrescentar. Exato. Então, eu acredito que ser uma figurinha repetida pode ser repetida em alguns anos aí, E né? nunca será a mesma, e nunca E será a nunca mesma será coisa. a mesma experiência. Edileuza, foi a primeira vez também? Foi a primeira Né? vez que eu Quando fui. você procurou Ellen, né? E que Ellen é que é o elo. Eu até falei hoje de manhã, na dúvida. Diga aí, Matheus. Pode falar, Matheus. Pra cá? A câmera é a 2, a dela. É a 2, viu? Muito obrigado, Matheus. Estamos aqui, assim, ao vivo, né? Eu até disse hoje, né? Que eu falei agora que Ellen, ela foi o elo entre estas meninas aqui, todas aprendendo o tempo todo. E até tirei a dúvida que todo elo já é de ligação. Então, não digam nunca elo de ligação. Porque aí é reforçar demais, né? Um elo já é o bastante. De ligação já é desnecessário. Basta seja elo, né? Ellen foi o elo entre vocês, né? Em que momento você a encontrou? Eu já faço aula de particular com Ellen faz um tempo, desde quando Ellen era professora de outras escolas. Olha, sim, Mas eu tinha muita dificuldade. Eu já viajei muito, mas eu sempre era aquela pessoa dependente que falava assim: ai, pede um café para mim, Entendi. pede uma bebida para mim. Eu nunca fazia nada sozinha. Tinha muito essa trava. E aí foi quando Ellen me fez o convite de ir para o intercâmbio e eu fui sentindo essa necessidade. Eu falei assim: eu preciso aprender a sair sozinha, a arrumar a mala e viajar sozinha, sem precisar de ter alguém. Nos primeiros dias eu fiquei grudada nas meninas, assim, me esperem, me esperem, me esperem. No terceiro ou quarto dia eu me atrasei, fui para a escola sozinha de metrô e foi uma libertação, assim, eu comecei a sair sozinha, a pedir comida sozinha, que era o que eu queria. Meu objetivo era Já sentir... tinha esse conhecimento, mas não conseguia não tinha destravar, coragem. não tinha coragem. Exatamente. Né? E aí foi libertador essa sensação de eu poder fazer tudo sozinha e não depender de outras pessoas e me sentir capaz para isso. Igual a Lorena falou, é se desafiar e ir. Às vezes elas queriam fazer uma coisa que eu não queria fazer, eu falei, eu vou sozinha, então. Exato. Elas adoram compras e shopping, eu não sou muito de compras, eu falei, eu vou passear no... Capricorniana, é? Não, eu sou virginiana. Tinha que ser. Aí eu falei, vou... Tinha que ser Tá dia na dos, linha. seria dos 3 signos. O touro, se bem que touro é meio gastento, entendeu? Touro é Aí, meio pra comer consumista, também come muito, né? Mas e ainda é meio gastento. Agora, Capricórnio e Virginiano, para comprar, Eu tem não que tenho gostar, paciência. né? Eu acho que compra pra mim é uma obrigação, não é um Eu acho chato lazer. também, eu acho chato. Aí as meninas iam fazer compras e eu falei, eu vou passear, vou num restaurante legal, vou comer alguma coisa, vou tomar uma cerveja, eu vou sozinha. Virginiana E foi libertador isso, foi muito bom, muito bom. Virgem gosta de cervejinha, né, doutora? Gosto. Gosta. Você é virgem também, não? Não, sou de peixe. Mas gosta também de cervejinha, Não, pelo mas jeito. de cerveja não, tô Não? falando dela. Que aí Ela depois ficava gosta. reclamando que eu vou gastar meus dólares tudo. Cerveja. Certíssima, virginiana, né? Mas aí conseguiu destravar essa ideia de que a comunicação não era possível, né? De que é possível, Né? muito bom, muito bom. Fizemos amizades. Na escola tem pessoas de várias nacionalidades. A gente conhece salas diferentes, cada uma. Que isso também é bom, É né? bem legal. Porque cada um pega um barco diferente e vai ter que se virar ali com outras pessoas Isso. de outros lugares, né? Pessoas de várias nacionalidades do mundo e a gente tendo que se comunicar e fazendo amizade, interagindo, foi muito legal. Não só a experiência
experiência do inglês, mas as relações interpessoais e as amizades que a gente fez e conhecer pessoas de outras culturas, de outras nacionalidades. E abre mesmo pro planeta, né? Abre. Foi muito bom. A pessoa bom. ficar baseada em um idioma é muito complexo, porque você, na verdade, você limita, né? Você limita muito esse processo de conhecimento, de troca de experiências. E o mundo todo, realmente, Sim, né? exatamente. É impressionante o poder do inglês, né? Sim. Né? Que coisa, né? E o Eu sei inglês que- está em todo lugar, né? eu sei que a economia é que dita, né? Até árabe fala inglês, Sim. iraniense fala inglês, né? Assim, no meio daquela, com todo respeito, do Irã, daquela miséria, né? A língua ali aparece como uma forma de sobrevivência. Sim. Então, é muito forte o critério do inglês, né, Ellen? E a gente sempre fala, eu bato muito nessa tecla para elas, assim, que o inglês ele precisa ser um meio de liberdade. É verdade. Não é aprender inglês por aprender inglês. A gente tem que ter uma motivação, é viajar, é ter segurança. E toda mulher que consegue falar inglês, ela depende menos do marido na viagem. Ela consegue fazer aquilo que ela quer. Ela abre muitas portas que até então ela mesma estava se limitando. Verdade. Então, a gente viaja juntas. A ideia do intercâmbio de ir no Angels em Toronto juntas é porque muita mulher, na verdade, toda mulher já sonhou em fazer um intercâmbio um dia. Né? Quando a gente é adolescente, Acho que todo todo mundo ser tem. humano, né? Só Quer que se muitas jogar, não né? fizeram, porque veio a vida, veio o filho, veio profissão, veio o trabalho, e a gente vai deixando para depois. É uma boa colocação, Ellen, sua, porque acaba sobrando para a mulher, realmente, Sim, essa questão sim. do filho, o marido ter que mudar. Estou ouvindo as vozes de vocês aqui, viu? Vou dar uma bronca, viu? É estúdio. Menos. Entrou o professor agora. Menos exclamação. Tá bom? Está vazando. Puxar a orelha dos dois. E aí o que é que acontece? Tem essa questão ainda de o homem ser o provedor, né? Sim. Mas o homem também tem que prover, no caso, carinho, afeto, o prato que tem que ser lavado, Sim. a cama que tem que ser forrada. Concorda? Concordo. Mulher não é empregada. Sim. Não sei que institui isso na sociedade. Tudo bem, a mulher pode até quebrar o galho, né? Ela tem um jeito maior para casa, para limpeza, beleza. Mas se ela quiser fazer isso, né, Tânia? E não porque é uma obrigação, né, Sim. gente? Então, eu acho que tem a língua mesmo como elemento de liberdade e de transformação comportamental e social. Sim, e quando a gente viaja, assim, hoje tem muitas mulheres que já têm o poder financeiro para fazer um intercâmbio, mas elas têm medo de fazer só. É verdade. Porque nós, mulheres, a gente carrega medos que os homens não entendem. Também os homens têm que parar de bater, matar e Exato. estuprar, né? Três coisas bem... Exato. Né? Pelo amor de Deus. Exato. Né? O homem tem que parar. Enquanto não mudar a legislação mundial, né, sobre isso, nós vamos ter, infelizmente, Ellen, Esses mulheres medos. com medo Sim. de viajar. Eu estava em Geneva, ou Genebra, ou Geneve, como quiserem chamar, e aí fui tomar um drink, doutora. Mas assim, não era nem hora pra Eu já drink. fui lá também. Porque estava menos 220 graus. Eu já fui entendeu? lá Agora, também. vá sem frio, E um drink bem caro, né? Caro, tudo era caro, Caro. né? Fiquei quase 72 horas e fui embora sem querer voltar. Exatamente. Porque um McDonald's eu paguei 40 euros. Ah, poxa. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Suíça né? é isso. Suíça é isso aí, 40 é isso euros. aí. No McDonald's, né? Como chamam. Eu falei, pelo amor de Deus, Suíça, foi bom te conhecer. Beijo. Se casar com um suíço milionário, me chama, eu volto. Até lá, eu volto mais aqui. Pelo amor de Deus, cara. E aí, eu saí na madrugada e tal. E aí teve um detalhe importante. No meu caso, obviamente, é o medo Brasil que a gente sente, né? Sim, Sim. também. Né? E o medo da mulher é duplo, né? Porque eu estava na madrugada, saí do bar e aí fui para o hotel. Quando eu saí, eu me senti no filme Entrevista com o Vampiro, porque não tinha um pé de pessoa na rua e os bondinhos, chiquíssimos, obviamente, passando, funcionando 24 horas no ar. É muita civilização para dar nossa cara, né? Tudo vazio. E aí, quando eu vi uma pessoa 3 quadras depois, o coração dava uma acelerada. Né? Eu sei que ninguém ia matar o brasileiro na Suíça, que é até perda de tempo, né? Não tem nem lógica, né? É querer se complicar à toa, né, minha filha? Querer, né? Mas você fala, tem uma pessoa a 3 quadras que você não conhece, 3 da manhã. Então, se o homem sente isso por conta da violência
do Brasil, imagine as mulheres. Sim. Né? Até quando eu retornei... Não é interessante isso? Super. Né? Quando eu retornei na primeira vez de intercâmbio, foi um dos pontos que eu falei assim mais para as pessoas, né? Eu falei no sentido de que, gente, eu nunca me senti tão segura de andar na rua. Olha que bacana. Né? À noite. E o mais incrível que eu achava era que mesmo você encontrando as pessoas na rua à noite, Não que a gente objeto, se sentia, né, assim, sei lá, constrangido, ameaçado, as pessoas mudavam de via, principalmente se fosse homem. Eles mudavam a via para que a gente pudesse passar com mais tranquilidade. Isso é cultural, inclusive lá. Eu tá? sim, né? sim. A Europa também é assim. Quando eles vêm, eles ou atravessam a rua ou não olham nos olhos, né? Porque dá a entender que é um tipo já de assédio. Eu acho isso importantíssimo, né? Agora, claro, a gente tem que criticar, a gente pode criticar no Brasil, porque nós queremos que as coisas melhorem, né? Homem tende a parar com essa história de achar que mulher é objeto, meu filho. Você não comprou uma boneca. Tem boneca já venda. Economize no seu FGTS, ok? E compra a boneca. Aí você pode bater na boneca, puxar a boneca, porque é uma boneca. Não é nem correto, coitada da boneca, apanhar. Mas é uma boneca. Agora, um ser humano não pode ser comprado porque você achou que gosta dela e vice-versa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tem isso mesmo aí de poder viajar e se sentir segura em qualquer país que esteja, infelizmente, fora do nosso. Porque no nosso, eu não ando 3 passos. Complicado. Sendo homem, viu? E olha que eu vou pro murro mesmo, se for necessário. Mas você não sabe quem é que vem, violentos como qualificados, vai vir, né? Como Se é que vem vai armado, vir? Se não vem aí. armado, né, Tânia, né? Agora, Como é que você sentiu? eu acho o seguinte, eu acho que também a gente fala do homem, realmente isso tá aí, eu acho difícil isso mudar. Tem que mudar. Mas a mulher tem que mudar. A mulher tem que parar de aceitar você é mulher, você não pode. Tem que parar com isso. Certo? Essa minha ida para o Canadá gerou muitos, né? Foram muitas mulheres se viram em mim e começaram a querer fazer. É porque você é revolucionária, você já pogou na moto das mulheres de moto, não foi? Já fez aquela experiência, né? Foi. Tânia Pan é Tânia Pan, né? Marcelo Pan foi o máximo, viu? A vida foi feita para ser vivida. Não é isso? Então a gente vive, eu vivo a minha vida. Se joga mesmo. Me jogo. Tânia de Peixes, né? É de peixe. Adora a rua. Adoro. Mãe adorava a rua. Minha filha, pelo amor de Deus, para em casa. Entendeu? Não, se meta não, Castro, na minha vida. Tá bom, vá lá, né? Então, meninas, foi proveitoso. Qual é a próxima edição agora desta incursão, né? Qual é a próxima data agora? Julho de 2026. Já chegando. Aqui Já chegando. A gente sai do Brasil meses. dia 3 de julho e a gente fica... As alunas que vão fazer 3 semanas voltam dia 24 ou 25. Sim. Quem vai fazer 4 semanas, né, Tânia Pan? Vai ficar mais um pouquinho, a sabia gente que volta ela depois. Claro. Mas já tem data marcada para julho. O grupo vai em julho de 2026. Vocês voltam também agora, nessa julho de 2026? Ela vai. Sim. Spoiler. Edileuza? Depende do trabalho, depende da chefe das férias. né? Mas tem que ir, viu? Não, Né? Porque ó, já Foi teve essa. Depende de Você você. já teve. Depende de boa também. É lógico. Depende de você. Porque se for esperar pela chefe, não sei o quê, a agenda tá lotada, não sei o quê. Tem tempo de planejamento, E né? aquele detalhe que eu sempre falo. Ter o direito de ir. Você pode até não querer ir, concorda? Exato. Eu tenho estado numa fase muito casa, muito tranquila, muito filme, uma fase muito apaziguadora. Mas o fato de você falar assim, eu não vou porque eu não quero. Ok, né? Sim. Foi uma das questões. Eu era coordenador de uma faculdade na época, e teve um dia que veio um espetáculo aqui maravilhoso no teatro. E eu trabalhava manhã, tarde e noite, porque o professor vira vício, né? Sim. A gente nem percebe, né, e tal. E aí, quando foi um dia, eu fui pedir à diretora da faculdade Pio Décimo que me liberasse para essa peça de teatro. E ela não liberou. Aí, quando chegou a casa, eu disse, como é que pode? Eu jornalista, não foi o dono, tá? O dono me liberaria. Uhum. Às vezes, os diretores são... mal preparados, né? Com todo respeito, né? Você tem que procurar saber por que aquele coordenador de um curso quer aquela peça de teatro. Porque o que ele traz de volta para o curso enriquece o curso. E aí foi um dos motivos que me levaram a
quando eu fui chamado pelo governo Marcelo Deda a dirigir a Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe na comunicação, deixar a faculdade à noite, apesar de amar a faculdade Pio X em Sebastião. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tenho uma coisa que eu falo assim, eu nunca mais vou passar por isso, sai de baixo. Quando eu digo eu nunca mais vou passar por isso, tenha medo, porque eu vou ficar quieto e não vou passar mais mesmo. E aí, meses depois, eu recebi a proposta, não pensei 2 vezes. Peguei e falei, eu quero ir ao teatro, eu quero ir ao cinema. E aí eu sei que depois dessa história, eu desembestei que eu fiquei indo para o cinema, juro por Deus, durante anos, que toda semana. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo já acabava o repertório. Aí eu falei, pois agora eu vou descontar tudo que eu não assisti. Porque como é que você pode ser o coordenador de um curso, pode ser um jornalista que não absorve novas culturas? Tá errado. Você tem que absorver novas culturas, novos espetáculos. E aí, interessante, Débora Cole, que esteve aqui há mais ou menos um mês, quando eu sentei no espetáculo, eu falei, talvez em outras épocas, por isso que é importante, sabe, Edileuza, eu não estivesse aqui vendo Débora Cole, acho que foi na sexta-feira, se eu não me engano, porque eu estaria na sala de aula, nada contra, coordenando o curso, nada contra, porque dinheiro é bom, eu gosto de somar dinheirinho, adoro isso, mas, tipatinhas, muito obrigado, né, sou mesmo, tipatinha, mas tem um detalhe importante, quando eu vi o espetáculo de Débora Cole, eu falei, parecia que eu estava no paraíso, vendo aquilo, porque eu tive a possibilidade de dizer não a tudo que me prendia. Sim, então a gente tem que se libertar. Sim. Né? Desabafei, inclusive, agora. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo no show do Coldplay. Sim. Você jogou Teve também. essa experiência também. Conta aí. Foi sozinha? Conta sua Foi eu experiência. com a Vitória. Com a Vitória. A mais nova e a mais velha. Adorou. Duas doidas. Nossa, Dançou, foi ótimo. pulou. Tudo. Não é verdade, né? Tudo. Foi muito. Tem que Nossa, ser. Tem que viver. é uma coisa única. É uma coisa única. É uma Meninas, experiência única. voltem sempre, tá? Contem sempre aqui com o Grupo Jornal de Comunicação. É bom que as pessoas que nos veem agora, estamos para 5 estados sendo ouvidos e transmitidos ao vivo, elas saibam o seguinte, tá? Que é preciso, às vezes, dizer não para dizer vários sims. Com certeza. Bem isso. Não é isso? Aprendeu de E a gente Né, precisa Edileuza? dizer sim pra Nada gente, contra né? a chefe da Edileuza, tá, gente? Não, minha chefe é maravilhosa, inclusive. Né, Edileuza? Edileuza! Não, é porque eu ia- Isso me detonou, Edileuza. Não! Fique em paz, viu, doutora? Deve ser sua chefe também. Fique em Eu paz, ia no né? grupo de setembro e esse jantar foi 15 dias antes do intercâmbio delas. Eu Sim. gostei tanto das meninas que eu cheguei. Chefe, dá pra me dar férias daqui 15 dias porque eu quero ir Ah, logo que com ótimo. elas. E ela liberou na hora. Qual Ela o é nome muito dela? tranquila. Doutora Alba. Doutora Alba, beijo, querida. Fez aí a coisa certa. E aí eu me libertei. Depois disso, eu desembestei, Lorena. Eu fui tanto ao cinema que o cinema... Não, o cinema já mandava os convites. Mandava 500 convites por semestre. Eu ia. Ia, voltava, ia. Porque eu falei, nunca mais eu quero deixar de aprender. Eu acho que o que a gente está falando aqui é sobre isso, né? Sim. É sobre se possibilitar aprender, né? Sim. Obrigado, viu, Tânia meninas? tá aí o exemplo. Tá bom? Obrigada, Meu telefone, obrigada. professora, para O meu novos telefone. alunas, tá bom? Alunas, sim. Viu? Hoje vocês podem me encontrar na rede social, meu Instagram e o TikTok também é anjos.ellen, Certo. Ellen com H e um L. E o telefone para contato é o 799-9175-7330. Obrigado, querida, viu? Muito obrigada. Tânia Pan, seu telefone lá da sua empresa. Tânia Pan é rica, Não, amém. Não, eu vou dar da Tânia. Dê a sua. Então tá. Dê o que você A quiser. empresa Marcelo dá. Ah, então tá. Eu não falo nada, eu só conduzo, eu não mando em nada, viu? O Diga, meu é diga. 79991914059. Ok, obrigado, viu, Tânia? Tânia é arquiteta, gente. Lorena. Bom, para as pessoas que querem seguir, @inove com 2 N's ponto odonto, que é o do consultório, da clínica. do consultório, né? E o meu número é o 759-9926-0074, para quem quiser entrar em contato comigo e saber um pouco mais. Oh, Lorena, obrigado por sua Uma presença. ótima, Edileuza. uma ótima
profissional, viu? Não tenho Tá a menor cuidando de dúvida, mim, tá não tenho a cuidando de menor mim. dúvida. Tá cuidando dela também. Inclusive, isso é algo muito legal para a gente comentar aqui rapidinho. É que Sim. a gente não faz apenas o intercâmbio por viagem. A gente criou uma conexão tão gostosa que nós somos clientes umas das outras. Isso é maravilhoso, Né? Eu Outra sou cliente coisa da boa. Lore, eu sou cliente da Tânia, a Tânia é minha cliente, eu indico a Edileuza. E a gente vai fazendo essa troca porque o networking entre mulheres é muito importante. Vocês né? dominam o planeta, A né? gente cresce Né? juntas. Vem outra ali já, ó. Tá vendo ali? A Tá gente bom? cresce Que é o juntas. odontopediatra, chegando aí das boas, a melhor odontopediatra de Sergipe, tá? E Edileuza, querida, seu telefone. Ó, meu Instagram. Ginecologista obstetra. Portanto, meninas, cuidem da menininha. E Né, doutora ela Edileuza? é especialista. Eu sou especialista em estética íntima Olha, e ginecologia linda. regenerativa, tá? Ok. Meu Instagram, meninas, é doutora Edileuza Oliveira, lá tem o meu contato, o WhatsApp. Eu faço consultório na Clínica Santa Helena e também faço na clínica de Marcela Araújo Dermatos, que é minha amiga. Minha amicíssima É também. minha amiga, Eu Marcela faço é estética íntima lá na clínica dela. Maria Marcela é minha amiga, amada, amo. Mande beijo pra ela, viu? Mando sim, Amo, queridíssima. Mulherão, amo. né? É Mulherão, mulherão. todos E assim, sentidos. para além de fora, é mais bonita por dentro. Por dentro, É exatamente. bem criada, um ser humano espetacular, tá? Eu vou para o intervalo, volto já, Luciano, hoje com o Matheus, os dois, o encarne, não vale R$1, eu volto já. Estamos apresentando Denison Ventura, entrevista, aqui na FM Jornal. Sabe aquela conta da Deso atrasada? A Deso criou um jeito fácil para você resolver. É o Conta Fácil, o programa de quitação de débitos com a Deso. Com ele, você pode negociar com descontos de até 100% em juros e multas. E tem mais, pagando à vista são 40% de desconto no valor total da dívida. Se preferir parcelar, a entrada é reduzida e o pagamento pode ser feito em até 60 vezes. Procure a Deso, acesse a agência virtual, ligue para o telefone 32 26 1100 ou fale pelo WhatsApp no 799 8122 9618. Deso, Companhia de Saneamento de Sergipe. Procurando comodidade e segurança para sua mudança? HD do Brasil Mudanças e Logística. Chegou a hora da mudança de sua vida. Não transportamos só mudanças, transportamos os sonhos de viver melhor. Desmontamos e montamos seus móveis. Temos guarda-móveis. Entre em contato e peça já o seu orçamento. 999 66 90 68 e 991 54 11 11. HD do Brasil Mudanças e Logística. A opção certa para sua mudança e frete. Dívida é aquela pilha de contas que pesa na mesa e na cabeça do empreendedor. Mas relaxa que o Banco do Nordeste tem um plano para deixar tudo mais leve. São descontos de até 70% para liquidar e até 30% para negociar a dívida. Micro e pequenas empresas têm condições ainda mais especiais. Ligue 0800 728 3030. Descubra se você é um beneficiário e tire esse peso das costas. Ufa! Banco do Nordeste, Governo do Brasil. A Valor Imobiliária é referência em Sergipe, reconhecida como a número 1 na cabeça dos sergipanos. Com uma equipe experiente e estratégias de marketing avançadas, garante máxima visibilidade, confiança e resultados para o seu imóvel. Cadastre seu imóvel e conecte-se aos melhores negócios. Entre em contato 79 998 50 52 22 ou 32 26 42 22. Valor Imobiliária, onde o sucesso do seu imóvel começa. Sabe aquela conta da Deso atrasada? A Deso criou um jeito fácil para você resolver. É o Conta Fácil, o programa de quitação de débitos com a Deso. Com ele, você pode negociar com descontos de até 100% em juros e multas. E tem mais, pagando à vista são 40% de desconto no valor total da dívida. Se preferir parcelar, a entrada é reduzida e o pagamento pode ser feito em até 60 vezes. Procure a Deso, acesse a agência virtual, ligue para o telefone 32 26 1100 ou fale pelo WhatsApp no 799 8122 9618. Deso,
Companhia de Saneamento de Sergipe. Com mais de 1 século e meio de história, o Hospital Santa Isabel está sempre se renovando para oferecer o melhor à população sergipana. Neste primeiro ano de gestão, a nova diretoria revitalizou vários setores, garantindo ambientes mais acolhedores e seguros para pacientes e familiares. Ampliamos serviços com novas especialidades e exames, sempre focados na qualidade e no conforto. Hospital e Maternidade Santa Isabel, cuidando de você e de sua família de forma segura e especial. Para quem pensa nas crianças, para quem pensa na família, para quem pensa na casa, no carro, nas conquistas, para quem pensa no futuro e em tudo que ele pode oferecer. Para quem pensa com a cabeça e sente com o coração. Seguros, previdência privada, capitalização e saúde. Para tudo e para todos. Acesse cnseg.org.br. Tem faxina toda semana. Imagine na cidade que todo mundo ama. Nossas ruas merecem muita atenção e começa no gesto de cada cidadão. Lixo no lugar, cidade limpa, orgulho no olhar, cidade linda. Procure ecopontos ou catatreco, coleta seletiva, descarte certo. Até catar pneu você vai encontrar. Aracaju é nossa casa, vamos todos cuidar. Lixo no lugar, cidade limpa, orgulho no olhar, cidade linda. Viu sujeira fora da lixeira? Ligue 3021 9999. Prefeitura de Aracaju, uma nova cidade. Orgulho no olhar, cidade linda. Sabe aquela conta da Deso atrasada? A Deso criou um jeito fácil para você resolver. É o Conta Fácil, o programa de quitação de débitos com a Deso. Com ele, você pode negociar com descontos de até 100% em juros e multas. E tem mais, pagando à vista. Sabe aquela conta da Deso atrasada? A Deso criou um jeito fácil para você resolver. É o Conta Fácil, o programa de quitação de débitos com a Deso. Com ele, você pode negociar com descontos de até 100% em juros e multas. E tem mais, pagando à vista, são 40% de desconto no valor total da dívida. Se preferir parcelar, a entrada é reduzida e o pagamento pode ser feito em até 60 vezes. Procure a Deso, acesse a agência virtual, ligue para o telefone 32 26 1100 ou fale pelo WhatsApp no 799 8122 9618. Deso, Companhia de Saneamento de Sergipe. Estamos apresentando Denison Ventura, entrevista, aqui na FM Jornal. Olá, voltamos, são exatamente 16h42, já estou aqui com a Ana Rita Modesto, que é odontopediatra, né, das mais conceituadas no estado de Sergipe, viajada também. Falávamos agora há pouco, né? Sim. Como é bom viajar, as meninas saíram daqui agora, elas fizeram um intercâmbio, uma de cada área, né? Mulheres ali, angels, como elas se chamam, porque elas veem que as mulheres podem se auxiliar. E Ana Rita chegou 2 meses de viagem, né? Isso. Foi boa essa ida à Disney? Boa tarde, Denis. Boa tarde, meu bem. Um prazer enorme estar aqui no seu programa. Sem sombra de dúvidas, essa viagem era uma viagem que eu já havia programando, porque vocês sabem, né, que trabalhar com a saúde demanda muita energia. Então, a gente precisa também sair um pouco, relaxar, tirar umas férias para voltarmos revigorados. Verdade. E a Disney é um lugar que me encanta, né? Desde pequena, eu amava as princesas, o Mickey, toda aquela filosofia Disney de encantamento. Sim. É o que eu procuro trazer para o Alegra Kids. Então, tem assim, tudo a ver com você isso, tudo, né? A ver comigo. É, tudo a ver. É a criança que habita em mim, né? É. Então, estar na Disney é como se eu estivesse no meu lugar preferido do mundo. É a identidade imediata, né, Ana Rita? Exatamente. Vem cá, odontopediatria é uma área que é bastante complexa, né? Porque as crianças, você vai ali, né? Da mais tenra idade, concorda comigo, né? Exatamente. Né? Ali saindo o dentinho. A partir desse momento,
os pais já devem começar a ter e a procurar um odontopediatra? Me fala sobre isso. E quando você, na odontologia, escolheu a odontopediatria? A odontopediatria é uma das áreas mais completas da odontologia, porque ela abrange praticamente todas as especialidades. Então, a gente cuida da criança, né, do indivíduo, e abrange todas as especialidades, a estética, a cirurgia, o tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal. Sim. E a odontopediatria, assim, é uma especialidade que me encanta, me fascina. Mas a minha escolha não foi durante a graduação. Não? Na graduação, ainda não pensava em fazer essa especialidade. Sim. Minha paixão mesmo começou quando eu fui trabalhar, logo que eu me formei, no programa de saúde da família, no SUS. Certo. Que é outra área que eu sou bastante apaixonada. Porque ajuda Logo, as pessoas, né? exatamente, esse contato próximo com as pessoas. Então, eu fiz a minha primeira especialidade, foi em saúde pública. Certo. Porque eu não tinha ainda a certeza de qual especialidade iria seguir. Quis dar uma ampliada para depois chegar ali no processo de escolha definitiva, né, Ana? E foi lá que eu me apaixonei pelo atendimento infantil. Tinha alguns dentistas que não gostavam de atender as crianças. E aí, a coordenadora acabava agendando para mim, olha, o dentista não quer atender, então eu vou ter que colocar todas as crianças para você. E foi aí que eu me redescobri. Eu via que eu tinha, assim, afinidade com as crianças, com todo acolhimento. Crianças que as mães já falavam ali para mim que tinham medo de ir ao dentista. E dá medo mesmo a princípio, né, amada? Exatamente. Né? E então, eu conseguia atendê-las. Tem que ter uma habilidade fantástica, né? Como é que você consegue acalmar? Seria a expressão adequada de falar? Isso. Para que a criança abra a boquinha, né? E você consiga... fazer seu trabalho, né? De que maneira você consegue essa confiabilidade, Ana? O odontopediatra tem várias técnicas de manejos de comportamento. Tá. Então, a gente usa o lúdico para que a criança tenha uma aceitação ao ambiente odontológico, para que a criança crie uma conexão entre o profissional Sim. e a criança. Então, a começar do consultório. O consultório de um odontopediatra é um consultório bem diferenciado. Lúdico, a recepção é bem colorida, tem brinquedos educativos. Sim. Então, lá no Alegra Kids, eu planejei uma sala que tem um consultório mini odontológico infantil. Que bacana. As crianças chegam, tem os jalecos infantis que as crianças podem se vestir, para que elas tenham essa experiência de como é ir ao dentista. Ali já começa todo o condicionamento, todo o encantamento. Então, nossa equipe está totalmente capacitada Sim. e preparada para receber e acolher essas famílias. Então, já começa na recepção. A nossa colaboradora já vai receber ali a criança, a família, vai mostrar, olha, aqui a área Kids, seja bem-vindo. Você pode escolher o jaleco ou pode escolher uma fantasia preferida de princesa. Aqui é o consultório mini, então no consultório mini tem um espelhinho, tem os instrumentais que a gente utiliza na consulta. Então a criança já tem essa experiência antes de iniciar a consulta propriamente dita. Ou seja, ela já entra na personagem. Já entra na personagem. E aí tem várias técnicas, como, por exemplo, a técnica falar, mostrar e fazer. É uma técnica da odontopediatria, que a gente fala Certo. o procedimento que será executado, mostra. Geralmente a gente mostra em bonequinhos com dentes, para que a criança possa observar, utilizando sempre o lúdico, né? Como eu falei, isso ajuda bastante. E em seguida a gente executa na criança. Então, isso tranquiliza a criança, porque a criança sabe previamente o que é que irá acontecer com ela. Porque, como você falou, né? Ir ao dentista, nem todo mundo gosta. Exato. Né? Dentista já é sinônimo de medo. De dor, né? De dor, de ansiedade. Hoje em dia nem é, né, não, doutora? cada vez mais. Mais ali o processo com tranquilidade, né? Até para os adultos, né? Que tinham problemas com implantes. Hoje você faz isso literalmente numa sentada, né? Isso. Sem sentir dor alguma. Como é que as crianças se conectam e a partir de que momento os pais que nos escutam agora, estamos em 5 estados, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas e Paraíba. De que maneira, eu volto, aliás, qual é a idade mais apropriada para que os pais comecem a levar os filhos ao odontopediatra? Na verdade, todo esse acompanhamento já se inicia no pré-natal odontológico, na gestação. Porque os cuidados com a saúde bucal dessa gestante irá impactar também a saúde bucal do bebê.
Caso não aconteça essas orientações, o ideal é que aconteça no primeiro ano de vida do bebê. Certo. E aí muita gente fala, porque levar um bebê ao dentista, muitas das vezes o bebê ainda não tem nenhum dentinho. E o odontopediatra, a gente que somos odontopediatras, dentista de crianças, a gente não avalia somente dentes. Vai muito além dos cuidados. A gente avalia a cavidade bucal, avalia os freios orais, o freio lingual, por exemplo. Quando encurtado, ele acaba impactando nas funções orais da criança, como na amamentação, na fala, na respiração. Fala sobre isso, vocês percebem. Na deglutição, né? Que é a famosa língua presa. Sim. O bebê nasceu com a língua presa. Hoje em dia, cada vez mais, né? A gente tem feito um momento oportuno, uma avaliação oportuna, e a gente consegue diagnosticar precocemente. Junto, lógico, né, com outros profissionais, por isso a importância também do atendimento em conjunto, interdisciplinar. Muitas vezes os pediatras, que são os primeiros profissionais que recebem aquele bebezinho, já conseguem encaminhar para a gente também os fonos, as consultoras de amamentação. Então, isso é muito importante. Essa consulta prévia ao dentista, ou seja, muito antes do nascimento dos dentinhos. Ou seja, qualquer tipo de problema com a fala, com a deglutição, quanto antes se leva ao bebê, mais precocemente você detecta isso e já começa a resolver um problema que na fase um pouco maior nem vai aparecer, na verdade, né? Já vai ser resolvido com prévia, no caso. Exatamente. Fantástico. Por exemplo, o bebê, caso tenha algo que necessite realizar, por exemplo, a frenectomia lingual, que é a cirurgia para a remoção desse freio, para a liberação desse freio, para devolver a função, né, a gente já consegue realizar essa frenectomia mais precocemente. Então, é uma cirurgia muito mais tranquila nos bebês do que na criança maior, por exemplo. Já é uma cirurgia um pouco mais invasiva. E muitas das vezes, quando deixa para ser feita só depois, por exemplo, na fase pré-escolar, a criança já está ali com o hábito instalado. Por exemplo, o hábito da linguagem. Sim. A criança troca, muitas vezes, o R pelo L. É muito comum acontecer. Porque não consegue pronunciar, não tem o movimento. Exato. Então, quando a gente executa no bebê, a gente já consegue previamente executar todas essas funções e devolver as funções ao bebê. Muitas mães mesmo param de amamentar e nem sabem qual foi o motivo. Então, a gente já consegue devolver essa função tão importante que é a amamentação. A gente sabe que a amamentação ajuda muito. Muito. Em todos os sentidos. Exato. Na nossa área também de saúde bucal, a amamentação é muito importante, porque ela ajuda no desenvolvimento dos músculos da face, então a criança consegue respirar melhor. Ajuda também a ajudar no desenvolvimento também da arcada dentária, as crianças que fazem uso de chupeta, mamadeira, a gente sabe que pode tudo isto você ter já detecta de imediato. Exatamente. Por isso que é importante essa consulta, porque a gente vai passar todas as orientações para os pais nesse momento. Quando a criança começa, primeiro que a gente percebe, viu, Ana, que a senhora é apaixonada por sua área. Muito, muito apaixonada. Sabe? E que, assim, detém um conhecimento imenso. Quem está nos escutando agora fala, meu Deus, como ela tem capacidade extremada. A senhora passando a informação, a gente já consegue perceber o quanto é importante. E detalhe importante, nem toda a sociedade sabe disso agora e começa a saber. Exatamente. Os pais negligenciam, desculpem, mesmo sem maldade, sim, né? A ida ao odontopediatra, né? E isto é necessário mesmo, né? Muito importante. Eu tenho Parabéns. 10 anos nessa área da odontopediatria, né? E quando eu iniciei, era raro atender bebês. Hoje em dia, graças a Deus, a história vem mudando. Sim. Os pais estão um pouco mais preocupados. E como você falou mesmo, né, às vezes acabam adiando a saída ao dentista. Muitos pais, né, tiveram alguma experiência anterior negativa no passado. Traumática, né? Traumática, e tem medo que o filho passe por isso. Exato. Muitos relatam para mim no consultório. Ah, doutora Ana, eu acabei adiando a ida do meu filho por conta do medo, da reação, dele chorar na hora da consulta, não ter uma boa aceitação. E é o que eu sempre falo. É muito importante a ida ao dentista. É igual ir ao pediatra. Exato. A criança nasce e precisa ir ao pediatra. O pediatra é o médico que cuida das crianças. Aqui, assim como o odontopediatra,
é o dentista que cuida da saúde bucal das crianças. Então, o odontopediatra, ele está capacitado para lidar com todas as emoções que a criança pode vir a ter. Então, a gente tem uma abordagem muito diferenciada. A gente sabe como acolher essa criança. O choro, na maioria das vezes, principalmente até os 2 anos de idade, acaba fazendo parte, porque a criança ainda a criança chorar, imatura, né? não Exato. conhece ainda o choro pelo medo desconhecido, não é um choro porque está sentindo dor. Às vezes desconforto. tira do colo do pai e da mãe, a criança já chora, né? Então, Exatamente. que isso aconteça. Exatamente. Não quer dizer necessariamente que ela esteja sentindo dor, né? Sim. Então, são coisas que têm que ser pontuadas, né, doutora? Exatamente. E quanto mais cedo a criança vai ao dentista, mais fácil sua adaptação e familiarização ao ambiente odontológico. Então, o que mais me deixa feliz hoje em dia, Denison, é ouvir dos pais que o filho estava contando as horas para ir ao dentista. Maravilhoso. Então, assim, meus pacientes, os pais falam assim: olha, por incrível que pareça, mas essa criança ama vir aqui, ama ir ao dentista. E sabe como é importante sua fala, sabe, doutora Ana? Quando eu liguei há 3 semanas para uma amiga minha da minha cidade natal na Bahia, onde eu fiquei até 12 anos, depois fui para Salvador estudar, e disseram assim: doutor Constantino faleceu, meu odontopediatra. Cria uma conexão, vínculo. Não, quando a escola é de Freiras, Itabuna, e naquela época, eu acho que as coisas deram uma... Evoluíram no tratamento e as escolas não têm mais isso. Então, era escola privada que tinha o odontopediatra na escola. 3 vezes na semana. Então, você passava do dentista 3 vezes no ano. E eu estava na sala de aula e a freira chamava, Devani, inclusive, a irmã Devani, me chamava de Cacho, que é o sobrenome. Cacho, sua vez. E eu amava, porque o doutor Constantino sabia receber. E olha, não tinha o consultório lúdico, não tinha. O que já é um avanço na percepção da criança, no bem-estar da criança. Mas eu vi a sua paixão no que ele... Então, como é que tá, rapazinho? Sentindo alguma dor aí? E aí a criança, quando ela é acolhida, ela fala. Exatamente. Né? Quando eu soube que ele faleceu, eu fiquei tristíssimo, porque era uma pessoa que eu tinha como afinidade e referência de segurança na minha infância. Veja como vocês são importantes, né? Verdade. Não é? Verdade. Me diga uma coisa, como é que as pessoas hoje fazem para encontrá-la? Eu estou nas redes sociais, né? Um canal muito importante, onde eu dou várias dicas, faço orientações, divido um pouco do meu dia a dia com os meus baixinhos queridos do Alegra Kids. Então, meu Instagram é @AnaRita, odontopediatra. Tem um do consultório também, que é alegra.consultórios integrados. E lá tem todos os links para agendamentos de consultas. Será um prazer recebê-los. Vamos marcar depois uma ida ao consultório e à clínica para fazermos uma matéria visual. Claro, será um prazer recebê-lo. Viu? Tá bom? Tá. Vamos marcar para irmos lá. Fale com seu social media, tá bom? E a gente vai lá fazer uma outra entrevista mostrando esses espaços, entendeu? De que maneira você recebe aquela interatividade. Se tiver alguns pais lá e liberarem a imagem das crianças, a gente fica bem discreto pegando as imagens para quebrar o tabu dos próprios pais de não quererem levar os filhos, né, a um momento deste que é tão importante. Exatamente. Isso é muito importante, como você falou, né? Quando a criança vivencia, né? A criança realmente ela se sente mais segura. Então, no Instagram eu procuro postar mesmo vídeos de crianças sendo atendidas, né? Peço sempre autorização dos pais. Óbvio. E sempre peço, antes do agendamento, a gente faz uma gravação de um vídeo, eu me apresentando, e peço para os pais mostrarem meu Instagram para a criança. Então, quando a criança chega lá, a criança já vai correndo, porque já viu todo o espaço físico. E não é algo estranho, né? Não é algo estranho, exatamente. Então, ela já se conecta, né? Com o mundo lúdico, com brinquedos atrativos. Isso é muito importante. Se eu tivesse filhos, você seria a odontopediatra dos meus filhos. Fico muito feliz e lisonjeada. Verdadeiramente dizendo, uma confiança extremadíssima, humana e técnica que você passa. Marcado agora, início de novembro? Marcado, combinadíssimo. Marcado, vamos combinar a ida para fazermos um programa lá, gravado, mostrando todo o material, como é que se utiliza, como é a clínica, como é a odontopediatria com mais segurança e mais eficácia.
Fechado? Fechado. Não saia não, tá bom? Vamos lá. Recadinho aqui para quem está com pendência com a Deso. Veja, você não precisa sofrer, tá? Sabe aquela conta da Deso que está atrasada? Tem que ter vergonha, não. Né? Todo mundo tem seus momentos na vida. Com o programa de quitação Conta Fácil, você resolve isso da melhor maneira. São descontos de até 100% em juros e multas, entrada reduzida e parcelamento em até 70 vezes. E se quiser quitar à vista, ainda ganha 40% de desconto no valor total da dívida. Então, não perca tempo e procure a Deso. Acesse a agência virtual ou fale pelo WhatsApp 799-8122-9618. Repito, 799-8122-9618. Doutora Ana Rita Modesto, prazer enorme. Prazer todo meu. Prazer enorme, tá? Marcado agora, início de novembro. Marcado. A entrevista lá no local, tá? Combinado. Segundo Te detalhe. espero lá. Segundo detalhe, chiquíssima, viu? Está assim no ponto alto da moda, entendeu? Blazer maravilhoso, conjunto em linha, um tom sur tom, né? Roupa afogada de uma mulher elegante. Parabéns, querida. Viu? Obrigada, parabéns, querido. viu? Foi um prazer. Meu. Forte abraço, fiquem agora com os próximos programas do Grupo Jornal de Comunicação. Somos uma empresa, a maior, o Grupo Jornal, a Rádio Jornal. Também acessem Portal Jornal 91.3, TV Rádio Jornal. E fiquem ligados em todos os nossos profissionais. Fiquem com Deus, até a próxima semana. São 17 horas em ponto e até a próxima segunda-feira. Narciso Enxovais informa a hora certa. São 17 horas em ponto. Fiquem agora com o professor César Cabral. Bota fora na Narciso Enxovais do Calçadão João Pessoa, no centro de Aracaju. Tem garrafa térmica grande de 1 litro por R$19,99.